placa R1 significa parada obrigatória. Cuidado, não é pare. Tem muito aluno errando esta placa em prova. Eles perguntam o significado da placa e logo na alternativa A eles colocam pare e o aluno marca errando a questão. Repetindo, o significado dessa placa é parada obrigatória. E a placa R2, dê a preferência. Nós ainda vamos ver sobre o formato diferenciado dessas duas placas. Vocês podem observar que todas as placas de regulamentação têm o formato circular, com exceção a essas duas, que apesar de já ter sido falado em aula anterior, eu vou repetir rapidamente para quem não pegou. A placa de parada obrigatória tem um formato octogonal. Por que octogonal? Porque tem 8 lados. E a placa de dê a preferência é triangular, porque tem 3 lados. Essas duas placas têm um formato diferenciado das demais para que seja possível identificá-las mesmo quando elas forem observadas por trás. Os motivos já foram explicados em aula anterior, não vou repetir aqui agora. E outra coisa, diante da placa de parada obrigatória, o condutor obrigatoriamente tem que imobilizar o veículo para poder olhar o cruzamento ou ceder passagem ou preferência caso esteja algum veículo passando na preferencial. Já na placa de dê a preferência, o condutor não é obrigado a imobilizar totalmente o veículo. Ele pode simplesmente reduzir a marcha e, aproximando devagar, observar o cruzamento. Se não vier ninguém, ele nem precisa imobilizar. Ele pode seguir sem maiores problemas. Compreendido isso aí? A diferença entre essas duas placas? Ótimo. Continuando então. A placa R3 significa sentido proibido, quer dizer, naquela direção você não pode seguir. R4A significa proibido virar à esquerda. R4B, proibido virar à direita. Vocês vão observar a partir de agora que sempre que as placas vierem em casalzinho, duplas, observem que é a mesma simbologia, porém uma apontando numa direção, a outra apontando na outra direção. O que vai acontecer? Quando a codificação da placa terminar com a letra A, o Azinho minúsculo, quer dizer que essa placa está determinando alguma coisa para a esquerda, enquanto para a direita vai terminar com a letra B. Isso é um macetinho que na hora de resolver questões em prova vocês vão ver que tem bastante utilidade. Por enquanto, não se preocupe, apenas guardem isso. Terminou com Azinho, é alguma coisa para a esquerda. Terminou com Bzinho, é alguma coisa para a direita. Pegaram? R4A, proibido virar à esquerda. R4B, proibido virar à direita. R5A, proibido retornar. Terminou com Azinho, à esquerda. R5B, proibido retornar, à direita. A placa R6A termina com A e não aponta nada para a esquerda. Por quê? Porque não é casalzinho, é trio. Observem, R6A, R6B, R6C. A regrinha, o macetinho, só vale quando for casalzinho. Um apontando para um lado, outro apontando para o outro. Combinado? Então, ótimo. R6A, proibido estacionar. Quer dizer que onde tem essa placa você não pode estacionar. Parar pode. E a diferença entre parar e estacionar nós veremos na aula respectiva a esse assunto. Por enquanto, apenas entendam que é proibido estacionar, porém, parar pode. A R6B significa estacionamento regulamentado. E a R6C significa proibido parar e estacionar. Observem que aqui, nesse caso, já não pode nem parar, nem estacionar. Quando eu digo que não pode parar nem estacionar, tem condutor que questiona: ah, mas foi uma paradinha rápida, 1 segundo, só para dar um recado ou só para falar um oi. Não pode. O parar, ele é caracterizado justamente pela imobilização rápida, porque se for demorado é estacionar. E se a placa proíbe parar e estacionar, vocês entendem que não pode nem mesmo aquela imobilizaçãozinha rápida. Nem isso pode. R7, proibido ultrapassar. R8A, proibido mudar de faixa ou pista de trânsito
da esquerda para a direita. Muito bem, terminou com A, tem um casalzinho, esquerda para a direita. R8B, proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. R9, proibido o trânsito de caminhões. R10, proibido o trânsito de veículos automotores. Entendam uma coisa, onde é proibido o trânsito de veículos automotores, uma motocicleta pode circular? Claro que não, porque a motocicleta é um veículo automotor. Qualquer veículo que tenha um motor que o impulsione é um veículo automotor. Uma bicicleta poderia circular aqui normalmente, uma carroça, uma charrete, tranquilamente. Agora, qualquer veículo automotor não pode, apesar de ter um automóvel desenhado aqui. Ficou claro isso? Continuando então. R11, proibido o trânsito de veículos de tração animal. Muito bem. Agora já pode circular com veículos automotores nessa área, porém veículos de tração animal não pode. R12, proibido o trânsito de bicicletas. Pode passar empurrando a bicicleta nesse local? Pode. Diz a regra que o ciclista desmontado equipara-se a um pedestre em direitos e deveres. Portanto, ele desmontado, ele não é um ciclista, ele é um pedestre, então ele pode passar empurrando a bicicleta. R13, proibido o trânsito de tratores e máquinas de obras. R14, peso bruto total máximo permitido. R15, altura máxima permitida. R16, largura máxima permitida. R17, peso máximo permitido por eixo. R18, comprimento máximo permitido. E R19, velocidade máxima permitida. Observem, nessa carreira de cima, ou nessas duas carreiras de cima, nós tivemos uma predominância das placas proibitivas. São essas placas que têm essa tarja vermelha cortando a placa. São placas que proíbem, observem, a predominância desse tipo de placa nas duas primeiras fileiras. Já na terceira fileira, nós temos uma predominância de placas permissivas, sempre usando o termo permitido, conforme nós vimos, peso bruto total máximo permitido, altura máxima permitida, largura máxima permitida e assim sucessivamente, sempre usando o termo permitido. Prestem atenção nisso. Isso vai fazer diferença para vocês na hora de resolver questões em prova. Anotem aí. A placa R20 significa proibido acionar buzina ou sinal sonoro. A buzina, por regra, não pode ser utilizada entre as 22 da noite e 6 da manhã. Também não deve ser utilizada em locais como hospitais, casas de saúde, escolas, templos religiosos e assim por diante. E também onde houver essa placa, não pode utilizar buzina ou qualquer tipo de dispositivo sonoro. R21. Tem muita gente que acha essa placa difícil, porque a simbologia dela parece não representar nada, só um travessão. Mas isso aqui significa alfândega, ou posto de fiscalização alfandegária. Isso é uma fiscalização federal que será encontrada na fronteira entre países e também nos aeroportos. Diante desse tipo de sinalização, a parada é obrigatória para todos os veículos. Não são só veículos de carga, não. Até mesmo uma motocicleta precisa parar quando houver a placa de alfândega para passar pela fiscalização. Continuando. R22. Uso obrigatório de correntes. O fato de utilizar carcaças de correntes nas rodas não é algo muito comum, principalmente para os condutores que residem em perímetros urbanos, porque normalmente eles não passam por esse tipo de situação. Estradas sem pavimentação, onde o veículo pode ficar atolado na lama, mas é comum em rodovias não pavimentadas, que é o caso da Transamazônica, alguns trechos da Transamazônica, a gente vê esse tipo de sinalização, uso obrigatório de correntes, que é uma carcaça de corrente que deve ser utilizada
nos pneus, nas rodas, para melhorar a aderência do veículo e evitar que ele fique atolado na lama. Atenção! A obrigatoriedade abrange somente as rodas motrizes do veículo. O que são rodas motrizes? São as rodas que impulsionam o veículo. Se o seu carro é tração somente nas rodas dianteiras, você não é obrigado a usar a carcaça de correntes nas rodas traseiras. Só vai usar nas rodas motrizes, que é o caso do seu veículo, nas rodas dianteiras. Claro que há casos onde a tração é somente traseira e outros casos a tração é nas 4 rodas. Enfim, entenderam? A obrigatoriedade ela abrange somente as rodas motrizes do veículo. R23. Conserve-se à direita. Isso é para lembrar o motorista brasileiro que o trânsito aqui no Brasil ele é feito pelo lado direito da via e a esquerda deve estar sempre livre para os veículos mais rápidos fazerem as suas ultrapassagens. A R24A significa sentido de circulação da via. Isso aqui normalmente vai ser encontrado ao final de uma interseção em T. Você tem uma via transversal, não tem como seguir em frente, e você precisa saber para que lado a circulação nessa via transversal ocorre. E é essa placa que vai te mostrar. A circulação na via que é feita para a direita. Se não tiver a placa, é porque a circulação pode ocorrer em ambos os sentidos. Compreendido? Muito bem, continuando. R24B, passagem obrigatória. Esse tipo de placa normalmente é utilizada em frente a obstáculos físicos centrais, mostrando para você, condutor, de qual lado deve ser feita a passagem. Se é à direita do obstáculo, em alguns casos essa seta pode estar apontando para a esquerda, sempre apontando para baixo, mas mostrando aqui a direção, que seria a passagem obrigatória pela esquerda. R25A, vire à esquerda. R25B, vire à direita. R25C, siga em frente ou à esquerda. R25D, siga em frente ou à direita. R26, siga em frente. Vou repetir, R26, siga em frente. Tem muita gente que, comparando a placa R26 com a R28, entende que a R28 é uma via de duplo sentido, então a R26 é uma via de sentido único. Não é, não caiam nessa pegadinha. Não existe placa para regulamentar via de sentido único. Existe placa para regulamentar via de sentido duplo, que é o caso da R28. Agora a R26 não tem nada a ver com sentido único ou mão única. Ela significa siga em frente. Espero que vocês tenham anotado isso. R27. Ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita, ou seja, utilizem a terceira faixa ou a faixa mais à direita, porque são veículos maiores, mais lentos e precisam deixar livre a passagem pela esquerda para os veículos que se deslocam em maior velocidade. R28. Duplo sentido de circulação, ou seja, está regulamentando que a via onde você está tem um fluxo em sentidos opostos, ou seja, mão e contramão na mesma via. R29, proibido o trânsito de pedestres. R30, pedestre, ande pela esquerda. R31, pedestre, ande pela direita. R32, circulação exclusiva de ônibus. Cuidado, tem muita gente que entende que essa placa é utilizada em pontos de parada para embarque e desembarque de passageiros. Absolutamente errado. Nada a ver. Essa placa é uma placa de regulamentação que determina que aquela faixa ou pista é de circulação exclusiva para ônibus. Ali só pode circular veículo de transporte coletivo de passageiros. R33. Sentido de circulação na rotatória, ou seja, você chegou ali na rotatória e é obrigado a contorná-la para fazer a tomada de direção que você precisa. R34, circulação exclusiva de bicicletas. R35A, ciclista, transite à esquerda. R35B, ciclista, transite à direita. R36A,
ciclista à esquerda, pedestre à direita. R36B, pedestre à esquerda, ciclista à direita. R37, proibido o trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Para quem ainda tem dúvidas sobre o que é uma motocicleta, uma motoneta e um ciclomotor, sugiro que voltem às aulas anteriores, que isso foi explicado e exemplificado lá para vocês. R38, proibido o trânsito de ônibus. R39, circulação exclusiva de caminhões. E R40, trânsito proibido a carro de mão. Muito bem, então nós vimos aí o significado e aplicação de todas as placas de regulamentação, parando em algumas delas, explicando a aplicação, e durante a resolução de questões vai ser importante também a gente comparar algumas placas de regulamentação com placas de advertência que normalmente deixam os candidatos em dúvida. Mas vamos dar prosseguimento e vamos ver agora o significado e aplicação das placas de advertência. Vamos lá? A placa A1A significa curva acentuada à esquerda. A1B, curva acentuada à direita. Observem que aqui nas placas de regulamentação nós temos também placas com a mesma simbologia. Vejam, seta para a esquerda, seta para a direita. Porém, nesse caso, significa vire à esquerda, vire à direita. São ordens, obrigatoriedades. Aqui não. Aqui são placas apenas te alertando que existe curva perigosa para a esquerda e curva perigosa para a direita. Curvas acentuadas são curvas perigosas, curva de pequeno raio, tornando a curva mais perigosa. A2A, curva à esquerda, A2B, curva à direita. Observe que aqui mencionou curvas, mas não disse que era acentuada. Portanto, a gente não vai entender como sendo curvas perigosas. A3A, pista sinuosa à esquerda. Como é que eu sei que é à esquerda? Tem tanta curvinha para um lado e para o outro? É por causa da letrinha A aqui no final. Lembram que eu falei com vocês que isso vai fazer diferença em algumas questões? Pois é, aqui eu sei que é à esquerda porque terminou com Azinho. Terminou com Azinho, eu sei que é para a esquerda. Terminou com Bzinho, direita. Então, no caso de A3B, pista sinuosa à direita. O que é uma pista sinuosa? É quando nós temos mais de duas curvas sucessivas. Porque sendo uma curva só, é curva. Sendo duas curvas, é curva em S. E quando são mais de duas curvas, aí a gente chama de pista sinuosa, que é o caso da A3A e A3B. Pista sinuosa à esquerda, pista sinuosa à direita. A4A, curva acentuada em S à esquerda. Eu sei que são curvas acentuadas por causa do ângulo aqui do desenho. São curvas bem fechadinhas. E nesse caso, curva em S, porque são duas curvas apenas. Então nós chamamos de curva acentuada em S à esquerda. E aqui, A4B, curva acentuada em S à direita. A5A, curva em S à esquerda. A5B, curva em S à direita. Se vocês observaram essa primeira fileira de placas de advertência, todas elas fazem referência a curvas. Vamos ver? Curva acentuada à esquerda, curva acentuada à direita. Curva esquerda, curva direita. Pista sinuosa à esquerda, pista sinuosa à direita. Curva acentuada em S à esquerda, curva acentuada em S à direita. Curva em S à esquerda, curva em S à direita. Todas falando de curvas. Já na segunda fileira, nós vamos falar de interseções. O que são interseções? É toda junção em nível de duas ou mais vias. Se eu tenho uma via passando aqui e outra aqui, isso é um cruzamento, é uma interseção. Nesse caso aqui, A6A, cruzamento de vias. A7A, via lateral à esquerda. A7B, via lateral à direita. A8, interseção em T. A9, bifurcação em Y. A10A, entroncamento oblíquo à esquerda. A10B, entroncamento oblíquo à direita. A11A, junções sucessivas contrárias
primeira à esquerda. A 11B, junções sucessivas, contrárias, primeira à direita. Tem gente que quando chega nessa 11A e a 11B se enrola. Por que junções sucessivas? Porque nós temos aqui embaixo uma junção. Nós temos a via principal, que é essa que sobe, e temos a primeira junção aqui embaixo. Temos outra junção lá em cima. Por isso que é chamado de junções sucessivas, porque é uma após a outra. Junções sucessivas contrárias, porque notavelmente nós temos uma à esquerda, outra à direita. E no caso aqui a primeira é à esquerda. E isso define o significado dessa placa. Nós temos junções sucessivas contrárias, primeira à esquerda. E a 11B, junções sucessivas contrárias, primeira à direita. A 12, interseção em círculo. Observem que aqui o condutor não é obrigado a contornar o círculo ou a rotatória. Ele apenas está sendo alertado que existe uma interseção em círculo, certamente ele deve passar com cuidado. A 13A significa confluência à esquerda e a 13B, confluência à direita. Repetindo então as placas de interseção: cruzamento de vias, via lateral esquerda e via lateral à direita, interseção em T e bifurcação em Y, entroncamento oblíquo à esquerda, entroncamento oblíquo à direita, junções sucessivas contrárias, primeira à esquerda, junções sucessivas contrárias, primeira à direita, interseção em círculo, confluência à esquerda, confluência à direita. Continuando, semáforo à frente é a placa de codificação A14. A placa A15, parada obrigatória à frente. Essa placa te obriga a parar? Não, ela apenas te alerta que adiante você vai encontrar uma parada obrigatória. E lá adiante você será obrigado a parar. É só lembrar, placas de advertência nunca proíbem nem obrigam nada. São placas de alerta, advertência. A16, bonde. A17, pista irregular. A18, saliência ou lombada. Tem muita gente chamando essa placa aqui de quebra-mola ainda, né? É saliência ou lombada o significado dela. A19, depressão. A20A, declive acentuado. Declive é uma descida. Acentuado é uma descida íngreme, uma descida forte, perigosa. A20B, aclive acentuado. Se o declive é uma descida, o aclive é uma subida, acentuada, porque é íngreme, perigosa, forte. A21A, estreitamento de pista ao centro. Significa que as faixas, tanto da direita quanto da esquerda, vão deixar de existir e o trânsito será estreitado ao centro da pista. A21B, estreitamento de pista à esquerda. Aqui, somente a faixa da esquerda vai deixar de existir, estreitando o trânsito à esquerda. A21C, estreitamento de pista à direita. A21D, alargamento de pista à esquerda. Ou seja, a partir daqui você terá uma faixa à esquerda adicionada. A21E, alargamento de pista à direita. A22, ponte estreita. Cuidado para não confundir ponte estreita com estreitamento de pista ao centro. Prestem bem atenção e façam a comparação na hora de estudar. A23, ponte móvel. Por que existe ponte móvel? Para permitir a passagem de embarcações. Sempre que necessário, essa ponte vai se erguer e a embarcação vai passar. Fica claro para a gente que esse tipo de ponte não pode ter uma coluna central de sustentação, porque se assim fosse, como é que a embarcação passaria? Aí o que acontece? Por não ter essa coluna central de sustentação, ela não suporta muito peso, o que nos leva a concluir que aqui só pode transitar veículos leves de pequeno porte. Compreendido isso aí? Ótimo. Continuando. A24 é a plaquinha da cor diferenciada. Veja, aquele laranja mais forte. Nós vimos na aula anterior que ela sinaliza uma situação de obras. E esse é o significado dela. Obras. A25.
mão dupla adiante. Observe, se essa placa está te alertando que à frente a via se tornará de mão dupla, quer dizer que onde você está, no momento que você está vendo a placa, a via é de mão única. Concordam? Vou repetir. Ela está te alertando que à frente a via se tornará de mão dupla. Significa que onde você está, no momento que você vê essa placa, você está numa via de mão única. Continuando. A26A e A26B, que significam respectivamente sentido único e sentido duplo. Esse tipo de sinalização alerta o condutor sobre uma mudança brusca de direção, mostrando a ele qual o lado ele deve tomar ou qual direção seguir, se é para a esquerda, se é para a direita ou se é por ambos os lados. A27, área com desmoronamento. A28, pista escorregadia. A29, projeção de cascalho. Esse área com desmoronamento, quer dizer que vai estar sempre desmoronando ou já desmoronou? Não, está sob o risco de desmoronamento. A28, vai estar sempre escorregando? Não. Em algumas hipóteses ou circunstâncias, a pista pode tornar-se escorregadia. A29, projeção de cascalho, significa que a pista solta pedregulhos e é para você manter uma distância maior em relação ao veículo da frente para evitar que o seu veículo seja danificado e, em casos mais graves, até seja provocado um acidente em razão da projeção desse cascalho ou desses pedregulhos que vem do veículo da frente. A30A, trânsito de ciclistas. A30B, passagem sinalizada de ciclistas. A30C, trânsito compartilhado entre ciclistas e pedestres. Cuidado também para não confundir essa placa com aquelas de regulamentação. Vamos ver lá. Aqui está. Nesse caso aqui significa ciclista à esquerda, pedestre à direita, determinando a posição que cada um deve tomar na pista. Agora aqui não. Aqui só está te alertando que naquele trecho o trânsito é compartilhado entre ciclistas e pedestres. Cuidado, porque na prova eles vão colocar essas placas parecidas, tentando pegar os menos prevenidos. A31, trânsito de tratores ou maquinário agrícola. A32A, trânsito de pedestres. A32B, passagem sinalizada de pedestres. A33A, área escolar. A33B, passagem sinalizada de escolares. A34, crianças, ou também pode ser compreendido como área de recreação infantil, mas o significado da placa é crianças. A35, animais. A36, animais selvagens. A37, altura limitada. A38, largura limitada. Chama a atenção de vocês para o seguinte: lá nas placas de regulamentação também tem duas placas com essa simbologia. Vamos ver? Está aqui, ó, que significa altura máxima permitida e largura máxima permitida, utilizando os termos permitida. E aqui, altura limitada e largura limitada. Utilizam-se os termos limitada. Compreendido? Continuando. A39, passagem de nível sem barreira. E A40, passagem de nível com barreira. O que é passagem de nível? É um cruzamento com linha férrea ou cruzamento rodoferroviário. Se é sem barreira, porque não tem a cancela para segurar o trânsito. Vai depender simplesmente da consciência e prudência do condutor. Já na A40 é passagem de nível com barreira. Observem que tem a cerquinha, simbolizando a cancela. A41 significa Cruz de Santo André. Essa Cruz de Santo André sinaliza também a passagem de nível. Ela está te alertando que existe a passagem de nível. Ela não menciona se é com ou sem barreira, mas ela te alerta sobre a passagem de nível. Portanto, a 39, a 40 e a 41, todas três fazem menção à passagem de nível. A
A42A, início de pista dupla. Observem que esse pontinho que a gente tem aqui na frente, aqui, é o início de um canteiro central. Por isso, a partir daqui, tendo o canteiro central, nós consideramos que começará, ou seja, será iniciada a pista dupla. Por isso que chama início de pista dupla. Enquanto na A42B nós temos o oposto. Nós temos o canteiro central terminando. Aqui ele termina, ou seja, é o fim da pista dupla. E na A42C nós temos o canteiro central iniciando, mas observem que o trânsito, tanto de um lado quanto do outro, seguem o mesmo sentido. E nesse caso não leva ao nome de início de pista dupla, leva ao nome de pista dividida. Pegaram isso aí? Ótimo. Continuando, A43, aeroporto. Não é uma placa indicativa de aeroporto, não. Ela apenas está alertando aos condutores que naquela região, naquela área, pode existir aviões voando em baixa altura, que é para você não se assustar. A44, vento lateral. Em alguns casos, veículos mais altos e leves sofrem grande interferência com a corrente de ar. A recomendação é diminuir a velocidade e abrir os vidros de maneira que o ar possa passar pelo veículo, interferindo menos na condução do mesmo. A45, rua sem saída. Essa aqui que todo candidato sonha que caia na prova dele, né? Então podem tirar o cavalinho da chuva, porque eu nunca vi cair. A46, peso bruto total limitado. E A47, peso limitado por eixo. Observem que quando as placas são de advertência, o termo utilizado é sempre o limitado. E A48, comprimento limitado. Ação vertical de indicação. Nós já até vimos em aula anterior sobre essas placas aqui, identificadoras de rodovias. Nós temos a de via pan-americana, que está escrito dentro dela, e ainda sobra para a gente a federal e a estadual. A federal é aquela que tiver a sigla BR em qualquer lugar da placa. E a que não tiver a sigla BR de Brasil, no caso vai ser uma placa identificadora de uma rodovia estadual. Aqui nós temos placas de identificação na cor azul. Essas são placas de localização, ou seja, quando você vê a placa, você já entende que está naquele local. Goiânia, bairro Ouro Preto, região Pampulha. Observaram? Então é isso. Enquanto as placas de identificação na cor verde, elas são placas de destino. Tá? Nós temos São José dos Campos, a 16 quilômetros, inclusive tem essa informação complementar. Normalmente elas vão mostrar o destino, a distância e muitas das vezes até o sentido também. Observe aqui na PI 12. Nós temos uma indicação em azul, que essa é a placa de localização, quer dizer que você está na via Dutra. Azul é localização. E na parte verde da placa você tem os destinos. Observe, você está na via Dutra, essa seta que segue aqui direto é a via Dutra, enquanto para a direita você vai para o centro, na primeira direita, na segunda direita você vai para a zona norte, compreenderam? Então, talvez o candidato observando essa placa, ele possa entender erroneamente que seguindo em frente ele vai sair na via Dutra. Está errado. Essa seta em frente aqui quer dizer que ele já está na via Dutra. O azul aqui, ó, é uma placa de localização, a sinalização de localização. Então, se dentro da área azul está escrito Dutra, quer dizer que ele já se encontra na via Dutra. E entrando a primeira direita, centro, a segunda direita, zona norte, e assim sucessivamente. Aqui nós temos as placas educativas, representadas pela sigla PE, P de placas educativas, que são placas simples, vêm apenas com mensagens inscritas dentro delas. E aqui nós temos até a placa educativa acompanhada daquele quadriculado amarelo que nós vimos lá na parte de sinalização horizontal. Esse quadriculado amarelo quer dizer marcação de área de conflito, deixando bem reforçado aí que você não pode parar sobre essa área, fechando o cruzamento. Agora nós vamos ver o significado das placas de serviços auxiliares. Essas já conforme a resolução 486 de 2014, ok? Resolução do CONTRAN, já atualizada.
Até então, as placas de serviços auxiliares eram representadas somente pela letra S. Era assim, S01, S02, agora ficou SAU, Serviços Auxiliares do Usuário, ou SAU, vamos abreviar assim. Então vamos lá. SAU 01, área de estacionamento. SAU 02, informações turísticas. SAU 03, câmbio, ou seja, serviços financeiros, área de câmbio. SAU 04, correio, serviço de postagens. SAU 05, serviços 24 horas. SAU 06, serviço telefônico. 07, serviço mecânico. 08, borracheiro ou borracharia. 09, abastecimento. 10, pronto-socorro. 11, serviço sanitário. 12, restaurante. SAU 13, hotel. 14, área de campismo. 15, estacionamento de trailer. 16, banho. 17, cemitério. 18, pedágio. 19, terminal rodoviário. 20, terminal ferroviário. 21, aeroporto. 22, heliporto. 23, porto. Então nós temos uma sequência: aeroporto, heliporto, porto. SAU 24, transporte sobre água. 25, terminal aquaviário. Veja, então nós temos aqui o terminal rodoviário, temos o terminal ferroviário e aqui o terminal aquaviário. Seria até interessante se elas viessem na sequência para facilitar o entendimento da gente, o decorar aí, né? Mas não vieram. E por último, o ponto de parada, que é, no caso, determinando aí o local de parada para embarque e desembarque de passageiros em ônibus. Essas placas não carecem de maior explicação, apenas placas que te orientam quanto aos serviços prestados na via, e por isso foi mais rápido, é mais meio que se prender ao significado delas. E agora as placas de atrativos turísticos, também conforme a Resolução 486 de 2014, já com as novas placas e os novos pictogramas. Aqui no caso eu deixei o significado dentro das placas para facilitar para vocês e até para questão de espaço aqui também. Mas certamente na hora da prova vai ter só o pictograma, não vai ter o significado, né? Senão vai ficar fácil demais. TAD 01, esportes. TAD 02, esportes equestres. TAD 03, esportes automobilísticos. TAD 04, esportes náuticos. TAD 05, mergulho. TAD 06, voo livre. TAD 07, surf. TAD 08, canoagem. TAD 09, pesca submarina. TAD 10, pesca esportiva. TAD 11, montanhismo. TAD 12, golfe. TAD 13, aeroclube. TAD 14, marina. TAD 15, futebol. TAD 16, ciclismo. Então até aqui nós tivemos as placas relacionadas à prática de esporte. E a partir de agora nós vamos começar com as placas relacionadas à recreação. TAR-01, praça. TAR-02, barco de passeio. TAR-03, parque urbano. TAR-04, represa. TAR-05, teleférico. TAR-06, mirante. TAR-07, parque de diversões. Então até aqui nós viemos com as placas relacionadas à recreação e a partir de agora de atrativos turísticos históricos culturais, ou atrativo turístico histórico cultural, o H de histórico, C de cultural.
THC 01, arquitetura religiosa. THC 02, arquitetura militar. THC 03, arquitetura histórica. THC 04, monumento. THC 05, museu. THC 06, ruína. THC 07, patrimônio cultural. THC 08, sítio arqueológico. THC 09, farol. THC 10, centro cultural. THC 11, biblioteca. Até aqui então nós vimos as placas de atrativo histórico cultural. Agora nós vamos para as placas TIT, que atrativos de interesse turístico. TIT 01, festas populares. TIT 02, teatro. TIT 03, convenções. TIT 04, artesanato. TIT 05, zoológico. TIT 06, zoosafari. TIT 07, planetário. TIT 08, feira típica. TIT 09, exposição agropecuária. TIT 10, rodeio. TIT 11, pavilhão de exposições ou feira de exposições. A partir de agora, as placas TNA. As placas de TNA são de atrativos naturais, turísticos naturais. Então nós temos TNA 01, montanha. TNA 02, praia. TNA 03, ilha. TNA 04, lagoa. TNA 05, cachoeira. TNA 06, patrimônio natural. TNA 07, gruta. TNA 08, turismo rural. E TNA 09, estância hidromineral. Ficou aí para vocês também o significado das placas de atrativos turísticos, não carece de maiores explicações. E nós já vamos prosseguir agora falando sobre a sinalização vertical para pedestres, vou destacar aqui, e portadores de deficiência. Aqui estão representados os pictogramas, é aquela simbologia que vem no centro da placa, tudo bem? Sempre a sinalização para o pedestre vai ser representada pela sigla PED, PED, de pedestre, e para o portador de deficiência vai vir representado pelo DEF, de deficiência. Compreendido? São no total 7 pictogramas para pedestres e 4 para deficientes. O PED 01 apenas sinaliza pedestre. O PED 02 é a passagem de pedestre, a travessia de pedestre, nesse caso em nível, é no nível da pista mesmo, da rua. O PED 03 é uma rampa de acesso, assim como a PED 04 também é uma rampa de acesso. Só que se vocês observarem na PED 03, essa rampa está subindo. Observe que o sentido do caminhar aqui do bonequinho é de subida. Não quer dizer que é rampa de acesso a uma passarela, ou seja, uma passagem acima do nível da rua. Enquanto a PED 04 ele está descendo, ou seja, essa rampa de acesso leva a uma passagem subterrânea, abaixo do nível da rua. Compreenderam? No PED 05 e o PED 06 são escadas de acesso. Enquanto aqui em cima nós tínhamos rampas de acesso, aqui nós temos escadas de acesso. E a interpretação é a mesma. Se sobe, é porque é uma escada de acesso a uma passarela. Se desce, é uma escada de acesso a uma passagem subterrânea. E o PED 07, sinalizando a botoeira de semáforo. Para quem nunca viu nem ouviu falar sobre isso, isso é na haste que segura ou que sustenta o semáforo, tem um botão onde o pedestre chegou, apertou o botãozinho e dentro de alguns segundos o semáforo vai fechar para os veículos e vai abrir para o pedestre atravessar. É a chamada botoeira de semáforo. Aqui na parte de pictogramas para deficiente, nós temos o símbolo internacional de acesso, que é esse símbolo do cadeirante aqui, e logo abaixo nós já temos o DF02, que é a travessia, a passagem do deficiente, nesse caso
uma travessia em nível, no mesmo nível da pista, da rua. O DF03 e o DF04 são rampas de acesso. Observem que no DF03 a rampa de acesso está no sentido de subida, levando o cadeirante a uma passagem acima do nível da rua, uma passarela, enquanto no DF04 ele está no sentido de descida, levando o cadeirante a uma passagem subterrânea. Obviamente, para o deficiente ou portador de deficiência, não existem as escadas de acesso. Claro, né? Isso que nós vimos aqui são só os pictogramas, a simbologia, o desenho que vai ter no interior da placa. Aqui nós podemos ter alguns exemplos de como é que esses pictogramas vão ser aplicados dentro das placas, certo? Aqui o símbolo do pedestre, ou seja, o pedestre já observou aqui, embarque de táxi. Veja, então nós temos uma informação complementar, embarque de táxi, e outra informação complementar mostrando para que lado que fica esse embarque de táxi. O que é que essa placa está dizendo? Pedestre, logo à direita tem embarque de táxi. Entenderam? Aqui de novo, olha, pedestre, tem uma escada de acesso a uma passarela, que aqui a escada está no sentido de subida, é a travessia de pedestre, e essa escada de acesso está à direita. Da mesma forma aqui, só seguir em frente que vai encontrar a escada de acesso. Aqui, travessia em nível, travessia do pedestre em nível, porque esse desenho, esse pictograma, representa a travessia em nível, que fica logo à esquerda. Certo? Aqui, para o deficiente também a travessia em nível, fica à esquerda. Rampa de acesso, aqui nós tínhamos as escadas, as rampas de acesso mostrando que fica logo à direita, e assim sucessivamente. Esse é o sentido, a ideologia que deve ser seguida para a gente entender como é que funciona essa sinalização para o pedestre e para o deficiente, ou portador de deficiência física. Aqui nós vamos ver alguns diagramas ou sinalização especial para ônibus especificamente. Temos aqui placas com mensagens, essa aqui por exemplo, ônibus no contrafluxo a 100 metros. Quer dizer que, eu disse que é para ônibus, mas não especificamente, né? Você também, ao deparar com essa placa, você vai encontrar com ônibus daqui a 100 metros, vindo no sentido contrário. Pista exclusiva de ônibus a 150 metros, alertando que daqui a 150 metros a pista ou a faixa onde você está vai tornar-se exclusiva para ônibus, então para você ficar atento e sair dessa faixa ou pista daqui a 150 metros. Fim da faixa exclusiva daqui a 50 metros, viram? Aqui está avisando que vai começar, e aqui já avisou que terminou. Aqui, nessa placa, nós temos a chamada placa diagramada. Ela não tem um formato padrão, ela pode ser em formatos diversos, representando a situação que ela necessitar. Nesse caso aqui, vamos interpretar essa placa. São placas que não têm nem significado, elas dependem somente de interpretação. Vejam, pelo sentido da seta, você está vindo nessa direção e você vai cruzar uma pista tripla, onde você tem a primeira pista com possibilidade de trânsito à direita, você tem a segunda pista, que é a do meio, onde é circulação exclusiva de ônibus, observaram? Você tem a terceira pista com possibilidade de trânsito à esquerda, e você ainda pode simplesmente seguir em frente, atravessando as três pistas e sair no sentido que você entrou mesmo. Compreender? Então é questão de interpretação da placa. Aqui também uma placa diagramada mostrando qual o sentido que você deve fazer para fazer essa manobra de conversão à esquerda. Observem que esse trecho aqui certamente vai ser contramão, por isso que a placa julgou você para fazer o contorno do quarteirão e depois entrar à esquerda. Aqui da mesma forma, mostrando que a primeira esquerda você vai ter acesso à Anchieta, Avenida Anchieta, Prefeitura. A segunda esquerda você vai ter acesso ao Jardim Flamboyant, ou Souzas, enfim. São placas que não têm significado, têm interpretação. Aqui uma dica que eu já passei para vocês, mas vou repetir. Nós temos placas de regulamentação e placas de advertência. Sempre que as placas de regulamentação, vão estar sempre relacionadas ao termo permitido, enquanto as placas de advertência vão estar sempre relacionadas ao termo limitado. Guardem isso, anotem isso, memorizem, visualizem esse slide, essa tela, e não se esqueçam mais.
Toda vez que o termo utilizado na questão ou alternativa for permitido, obrigatoriamente está relacionado a placas de regulamentação. Se o termo utilizado for limitado, obrigatoriamente tem que estar relacionado a placas de advertência. Vamos ver como é que isso se aplica? Aqui, por exemplo, vamos supor que na sua prova caia essa placa aqui, a da direita aqui não, só a da esquerda, e dizendo o seguinte: marque a alternativa verdadeira. Aí na alternativa A cai a seguinte afirmação: você está diante de um entroncamento oblíquo à direita, onde, seguindo em frente, a velocidade máxima limitada é 100 km por hora. Eu disse a verdade? Não disse a verdade, porque eu falei que, seguindo em frente, a velocidade máxima limitada é 100 km por hora. Eu usei o termo limitada, e não se usa o termo limitada para fazer referência a placas de regulamentação. Aqui deveria ser o termo permitida, conforme nós já vimos no slide anterior. Então, se eu disser velocidade máxima limitada, está errado, é velocidade máxima permitida. E aqui acontece o mesmo caso. Você está diante de um entroncamento oblíquo à direita, onde, virando à direita, você terá uma altura máxima permitida de 4 metros. Está errado. Eu não posso usar o termo permitida para fazer referência a placas de advertência. Eu tenho que usar o termo limitada. Compreenderam? Espero que vocês tenham entendido e não caiam nesse tipo de pegadinha na hora da prova. E aqui nós temos exemplos de placas acompanhadas de informações complementares. Vocês viram que as placas de advertência elas têm um formato quadrado. Por que essa aqui está retangular? Na verdade, ela é quadrada, que é a simbologia que está mostrada aqui pela setinha que eu acabei de desenhar. Mas ela está dentro de um painel retangular, justamente para ter espaço para ser colocada essa informação complementar aqui. Ó. O que essa placa significa? Essa que eu sinalizei aqui, ou assinalei aqui. Ela significa passagem de nível com barreira. E aqui embaixo está escrito barreira automática, para você entender que ali a cancela vai levantar e abaixar automaticamente. É uma informação complementar. Aqui também nós temos uma placa de advertência, no caso pedestre, chamando atenção quanto à passagem de pedestres. Só que a informação complementar aqui diz que é travessia de cegos ou pessoas com deficiência visual. Quer dizer que ele só vai atravessar cego, gente? Não, não é isso. Mas está chamando a atenção que há uma incidência maior, uma frequência maior de travessias e trânsito de pessoas portadoras de deficiência visual nesse local. Aqui também nós temos uma placa que sinaliza depressão e a setinha mostrando que é nesse local a depressão, portanto pode frear o veículo, diminuir, porque já chegou na depressão. Ao invés de estar aqui a setinha, poderia estar assim, vamos tirar a setinha, fazer um xizinho, colocar assim, a 50 metros, é uma informação complementar também, correto? Aqui da mesma forma, passagem sinalizada para pedestres e a informação complementar mostrando que é aqui, nesse local. Isso acontece também com as placas de regulamentação. Vejam aqui, proibido estacionar, demarcando que a partir desse ponto é o início. Tem também o término, compreendido entre o início e o término, você não pode estacionar. Sinais horizontais é completar os sinais verticais na organização do fluxo de veículos e pedestres. A sinalização horizontal é composta por linhas, marcações, símbolos e legendas pintados ou colocados sobre o pavimento das vias. Os sinais horizontais são padronizados em relação à cor e ao traçado. O traçado pode ser contínuo, tracejada ou por símbolos e legendas. O traço contínuo é uma linha sem interrupção pintada sobre a via. A faixa tracejada ou seccionada são linhas interrompidas por espaços em branco. Os símbolos e as legendas são informações escritas ou desenhadas no asfalto, indicando uma situação ou completando a sinalização vertical. Em relação às cores, a sinalização horizontal pode ser apresentada em preto, azul,
branco, vermelho e amarelo. O amarelo é utilizado na regulação dos fluxos de sentidos contrários, na demarcação de espaços proibidos para estacionamento e na marcação de obstáculos. O vermelho é usado para indicar ciclovias, hospitais e farmácias. O branco é utilizado na regulação de fluxos de mesmo sentido e na marcação de faixas de pedestres, símbolos e legendas. O azul é usado nas pinturas de símbolos em áreas especiais de estacionamento ou de parada para embarque e desembarque. O preto é utilizado para contrastar o asfalto e a pintura das demais cores. A sinalização horizontal pode ser classificada em marcas longitudinais, marcas transversais, marcas de canalização, marcas de delimitação e inscrições no pavimento. As marcas longitudinais têm como objetivo separar e ordenar o tráfego. São elas: linha seccionada amarela, indicando que ultrapassagens podem ser feitas nos dois sentidos da pista. Linha contínua amarela, proibindo ultrapassagens nos dois sentidos da via. Dupla linha contínua amarela, indicando curva ou lombada que impossibilitam ultrapassagens. Dupla linha contínua seccionada amarela, apontando que ultrapassagens só são permitidas na pista da linha tracejada. Linha contínua branca, proibindo que os veículos mudem de faixa de trânsito. Linha seccionada branca, permitindo mudança de faixa e ultrapassagem em vias de mesmo sentido. As marcas horizontais transversais advertem ao motorista sobre a necessidade de diminuir a velocidade e indicam a posição de parada do veículo. Os sinais transversais são: linha de retenção branca, indicando a posição de parada dos carros. São utilizadas em semáforos e vias secundárias. Linhas de estímulo à redução da velocidade branca, usadas antes de obstáculos como lombadas. E faixas de pedestres. As marcas de canalização ou zebrado orientam o fluxo de veículos em uma via. O zebrado pode ser na cor branca ou na cor amarela. A canalização branca é utilizada para direcionar fluxos de mesmo sentido. Já a canalização amarela é utilizada para direcionar fluxos de sentidos contrários. O Código de Trânsito também prevê sinais horizontais para delimitar e controlar as áreas de estacionamento e parada de veículos. São eles: linhas amarelas de proibição de estacionamento ou parada, linhas amarelas de marcação de área reservada para parada de veículos específicos, como ônibus urbano, linhas brancas de marcação de estacionamento regulamentado ao longo da via, linhas brancas de marcação de estacionamento em áreas isoladas, como estacionamento de supermercados. Os sinais horizontais compreendem ainda inscrições no asfalto. Estas inscrições têm como objetivo melhorar a percepção do motorista em relação às condições da pista. As inscrições no pavimento são divididas em setas direcionais, símbolos e legendas. As setas indicam as direções que podem ser tomadas. Por exemplo, indicativo de mudança obrigatória de faixa, indicativo de movimento em curva ou mini rotatória. Siga em frente, vire à direita, vire à esquerda, siga em frente ou vire à direita, siga em frente ou vire à esquerda, retorno à direita, retorno à esquerda. Os símbolos e legendas sinalizam obstáculos e advertências. Confira alguns exemplos. O símbolo dê a preferência, indicando o cruzamento com via preferencial. Cruz de Santo André, apontando o cruzamento rodoferroviário. Bicicletas indicando faixa de trânsito exclusivo de ciclistas. Serviço de saúde, indicando área ou local destinado aos veículos de hospitais, prontos socorros e farmácias. Cadeira de rodas, como indicativo de local de estacionamento de veículos conduzidos por deficientes físicos. E as legendas: pare, devagar, escola,
ônibus, entre outras. A sinalização auxiliar é destinada a alertar os motoristas em relação a situações de perigo que precisam de maior atenção do condutor. Os dispositivos auxiliares são divididos nos seguintes grupos: dispositivos delimitadores, dispositivos de canalização, sinalização de alerta, alterações na característica do asfalto, dispositivos de proteção contínua, dispositivos de uso temporário e painéis eletrônicos. Os dispositivos delimitadores são elementos refletores. Seu objetivo é melhorar a percepção do motorista em relação aos limites da pista. Os dispositivos delimitadores mais comuns são balizadores e taxas ou olho de gato. Os dispositivos de canalização, como os prismas de concreto, são elementos que delimitam a faixa de fluxo de veículos. A sinalização de alerta é composta por marcações que informam ao motorista mudanças e obstáculos na pista, como reformas, curvas acentuadas, pontes e viadutos. Os principais sinalizadores de alerta são marcadores de obstáculos, marcadores de perigo e marcadores de alinhamento. Alterações nas características do pavimento são utilizadas para estimular a redução de velocidade em pontos de perigo. As mudanças mais comuns são rugas, frisos e ondulações na pista. Os dispositivos de proteção contínua têm como objetivo evitar que os carros ou pedestres ultrapassem os locais destinados à sua circulação. Para isso, são utilizadas defensas, grades e barreiras de concreto. Os dispositivos de uso temporário são utilizados em obras ou situações de emergência e perigo. Cones, cavaletes, tapumes e elementos luminosos como baldes alertam os motoristas e pedestres sobre situações inesperadas. Os painéis eletrônicos fornecem ao motorista e passageiros informações e mensagens educativas em relação ao trânsito. A sinalização semafórica é composta por luzes que têm como função controlar os deslocamentos de veículos. Os semáforos são divididos em dois grupos: sinais de regulamentação e sinais de advertência. A sinalização semafórica de regulamentação controla o trânsito numa seção de via ou num cruzamento. As indicações luminosas estabelecem se os motoristas e pedestres devem parar ou prosseguir. Os semáforos de regulamentação utilizam o verde, o amarelo e o vermelho para controlar a passagem de veículos e pedestres. O vermelho indica que os carros devem parar e os pedestres não devem atravessar a rua. O amarelo pede que os motoristas e pedestres tenham atenção e o verde permite que os veículos avancem e os pedestres atravessem a rua. A sinalização semafórica de advertência é composta por uma ou duas luzes amarelas. As luzes indicam situações de perigo, como uma saída de veículos. Ao avistar um semáforo de advertência, o motorista deve reduzir a velocidade e redobrar a atenção. A sinalização de trânsito é completada por gestos e sinais sonoros. Os gestos podem ser feitos pelo agente de trânsito ou pelo motorista. Os gestos do motorista significam virar à direita, virar à esquerda, diminuir a velocidade ou parar o veículo. Já os sinais do agente de trânsito são braço direito ao alto indicando que todos os veículos devem parar, braços abertos ordenando que todos os carros que vão em direção do agente devem parar, braço direito estendido indicando que os carros que cruzam a via na direção do braço devem parar. O mesmo deve acontecer quando o braço esquerdo estiver estendido. Os veículos que cruzam a via na direção indicada pelo agente devem parar. Os sons emitidos pelo agente de trânsito são variáveis e apresentam significados diferentes. Um apito breve significa atenção, siga, e é utilizado
quando o agente quer mudar a direção do tráfego. 2 apitos breves querem dizer pare e são empregados em fiscalizações ou advertências. 3 apitos breves expressam acendam a lanterna. O condutor deve obedecer à intimação. 1 apito longo significa diminua a marcha. 1 apito longo e 1 apito breve querem dizer que o trânsito está impedido e todos os motoristas devem dar passagem ao carro do corpo de bombeiros, de policiais ou ambulância. 3 apitos longos alertam que os motoristas devem estar a postos. O 4º capítulo do novo Código Nacional de Trânsito trata dos direitos e deveres dos pedestres e dos condutores de veículos não motorizados. É assegurado ao pedestre o direito de transitar pelas calçadas, passeios ou passagens de pedestres nas vias urbanas. Nas vias rurais, com ou sem acostamento, os pedestres devem caminhar pelo acostamento, em fila única, e sempre em sentido contrário ao dos veículos. O mesmo procedimento deve ser observado pelos pedestres nas áreas urbanas onde não existir passeios ou calçadas. Se a passagem de pedestres for impedida em calçadas ou passeios, é dever do órgão responsável pelo trânsito garantir a segurança de quem anda pelo local. Sempre que for atravessar ruas, avenidas ou estradas, o pedestre deve respeitar as faixas e os semáforos. O pedestre tem a prioridade de passagem sobre qualquer outro veículo que circule pelas ruas. Quando não existir sinalização, o cruzamento das vias deve ser feito nas esquinas. O pedestre nunca deve atravessar a rua fora dos cruzamentos. Cuidados que o pedestre deve tomar para garantir sua segurança. Nunca demorar-se ao atravessar a rua. Nunca cruzar a pista em viadutos, pontes ou túneis. Andar sempre pela calçada, passarela, passeio ou faixa destinada ao fluxo de pedestres. Todo pedestre deve respeitar as leis de trânsito e, na infração, sofrerá as penalidades cabíveis em lei. Os ciclistas devem transitar somente pelos passeios e vias destinadas pelo Detran à sua circulação. E estar sempre atento com os equipamentos de segurança, principalmente com a sinalização à noite de roupas, pedais, pneus, rodas, para evitar acidentes.